carro autônomo, ele vai passar por um processo ainda grande de tentativas e erros, eu diria, né? Nós estamos rodando por volta de 4% de qualquer forma aqui no Brasil. 4% no curto prazo. Curto prazo, né? Médio prazo a gente tem uma intenção de um crescimento ainda maior. Se eu não estou enganado, acho que a Nissan anunciou 12 lançamentos na América Latina até 2023, né? Um evento, acho que agora na viagem da Fórmula E, né? E tem muitos produtos que já existem lá fora, em outros países, que são interessantes, enfim, para o mercado brasileiro. Eles têm boas características, assim como o Kicks também tem aqui no país, né? Então, qual que são as expectativas da Nissan e as suas também em relação a esses novos produtos? Se eu puder, assim, essa promessa, vamos dizer assim, que fala desses lançamentos, ele foi dado num âmbito completamente diferente da nossa realidade aqui. Então, não é isso para o Brasil, não é isso para o Brasil. Nós temos aqui visibilidade com relação a novos lançamentos futuros, né? Nós estamos trabalhando nisso, nós já anunciamos o novo Versa aqui para o Brasil, quer dizer, o Versa, que é o Versa Sedan, exato, o novo é o Versa Sedan. Não é o substituto do Versa o novo, na verdade nós vamos trabalhar com o que a gente chama de dual strategy, quer dizer, estratégia de ter os dois carros trabalhando no mercado, porque trabalha-se em segmentos diferenciados, até pelos próprios lançamentos que houveram recentemente nesse segmento. Então, a ideia é realmente continuar trabalhando nesses dois segmentos e com um produto de qualidade e na mesma pegada, eu diria assim, do Kicks. O potencial do mercado brasileiro é muito vasto, né, é muito grande. Nós temos que potencializar, na verdade, os investimentos. Eu falo muito disso porque não queremos crescer e poderíamos estar crescendo fazendo lançamentos aí com toda a nossa gama de produtos que nós temos no mercado, em outros mercados. Mas se a gente não tiver uma visibilidade com relação à continuidade dos veículos, eu estaria fazendo um erro outra vez, né, de trazer carro e depois de 2, 3 anos, qualquer mudança de dólar, eu descontinuo a produção ou a importação dos carros. E a gente não vai fazer isso. Então a ideia é manter o crescimento com consistência. Lógico, a gente olha o Kicks, a gente olha o segmento de sedãs. Sedãs é um segmento importante no Brasil e como eu falei, existe uma segmentação dentro dos sedãs que nós temos produtos para isso também, assim como o SUV. Então a ideia é que a gente combine a questão dos lançamentos com a sustentabilidade de produção ou de continuidade dos veículos que forem a ser lançados. Você já citou um pouco do Kicks, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância do Kicks hoje para a Nissan, um carro que terminou o ano como o terceiro em venda entre os SUVs, quais são os planos para esse carro para esse ano, para os próximos anos? O Kicks, nosso carro-chefe, ele, com aceitação no mercado, passado 4 anos, desde o lançamento durante as Olimpíadas, ele merece uma revitalização. Exato. Então essa revitalização está no nosso plano. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente vai fazer, já está no nosso dentro daquele prazo convencional, né, do terceiro para o quarto ano, se você não revitalizar, você vai cair para trás. E você vê, ele mesmo com 4 anos, nós estamos em junho, né, do ano passado, de 2016, ele ainda, frente mesmo à própria concorrência, ainda ele tem um nível. Só que as pessoas que compraram em 2016, trocando agora, passando esse período, falam assim, bom, e houve alguma coisa? Não, é o mesmo carro. Então a gente vai fazer alguma coisa interessante aí no carro, mais para frente. Eu queria falar um pouquinho sobre mercado brasileiro especificamente. Como é que vocês estão encarando agora 2020? Vocês acreditam que vai ser um ano de crescimento para o mercado automobilístico? Ou vai ser um ano complicado? Como é que você acha que qual o impacto que as reformas que já foram aprovadas, as que estão ainda em tramitação, podem trazer para o mercado nesse próximo ano? Nós, como grupo, estamos muito confiantes no Brasil em 2020, assim como 21 e 22 também, olhando para o futuro, muito confiantes. A retomada do crescimento do mercado que caiu abruptamente desde 2012, 2013. Né? Então, essa retomada, lógico, muito mais lenta, mas a gente acredita num crescimento aí de quase 2 dígitos nesse ano.
Com isso dito, a gente vê o mercado se movendo, né, e a gente vê por onde vem o crescimento também, para você entender da onde vem esse crescimento. O crescimento vem muito alavancado hoje por o que a gente chama de vendas diretas nesse mercado. Esse mercado, como eu falo, ele é muito dinâmico e as empresas, todas as companhias estão se adequando a essa nova realidade de mercado. Então, e nós também. Então, nós estamos bem positivo com relação a isso. Nossa visão é que o mercado, nossa participação no mercado continue por volta dos seus 4%. Essa é a nossa visão, tá, para 2020, olhando também para futuros investimentos, né, que possam alavancar ainda mais nossas vendas. Sobre as vendas diretas especificamente, né? Vamos dar um nisso daí. Como é que a Nissan vê esse... Alguns chamam de problema, outros chamam dizendo, a realidade não volta mais, né? E dentro das vendas diretas, nem tudo é venda direta, né? Porque a venda direta não é só locadora, é PCD, é taxista, microempresas, né? Então, como é que a estratégia que a Nissan tem feito para encarar esse segmento que é dentro desse guarda-chuva de vendas diretas? Quando a gente olha o potencial do mercado brasileiro, né, pelo nível de motorização que existe, a gente vê que ainda existe um espaço muito grande de crescimento da venda convencional. Em compensação, existem várias restrições também que inibem esse crescimento. Essa venda, que nós estamos chamando de venda direta, mostra uma tendência do mercado. Não, a gente não pode ir contra essa tendência do mercado, porque o mercado se movimentou para esse caminho. Ou seja, nós como grupo também acreditamos na questão da relação com os nossos concessionários. O concessionário é muito importante dentro dessa dinâmica de mercado. O concessionário, ele, além da importância que tem na venda, também tem a questão da pós-vendas. Mas o mercado de vendas direta está aqui para ficar. Não vejo caindo. Vai continuar crescendo. Eu acho que também tem um limitante nesse crescimento dessas vendas, né, que vai chegar a um ponto aí onde eu não vejo um crescimento muito mais tão grande quanto tem sido o crescimento nesses últimos anos. Agora, temos que dividir, né, pegar essa venda direta, entender e fazer a divisão deles, entendendo cada um dos segmentos. Há várias empresas comprando diretamente das montadoras. Essa venda que você comentou, que essas vendas mas essas vendas que são com descontos, né, de impostos que você tem, também fazem parte desse mercado, né, de vendas diretas, e a gente tem aproveitado cada uma delas, olhando cada um dos segmentos. E tem olhado também as que a gente chama de grandes frotas, né, os grandes locadoras, que também têm crescido muito aqui no Brasil. A gente, lógico, trabalha com algumas delas, olhando sim como um cliente normal, como qualquer outro cliente que nós temos. Então, até quanto vai isso, né? Lógico, tem momentos que a gente tem que olhar também se não está impactando a parte financeira da montadora, se vale a pena ou não. Tem coisas que vale a pena, tem coisas que não vale a pena. E a gente joga onde a gente acredita que é o melhor, não só para a continuidade da produção, porque isso sim tem uma frequência em termos de suporte ao crescimento da produção, mas também olhando para o lado da lucratividade dessas vendas, né? Muito tem se falado sobre mobilidade, enfim, tem vários estudos de carro voador, enfim, várias propostas, mas efetivamente pouca gente sabe o que vai acontecer, né? Como que é a visão da Nissan em relação ao futuro do transporte, da mobilidade e dos carros? Nós temos uma visão muito clara, Vitor, sobre isso, olhando em 3 aspectos, né? O aspecto da conectividade, o aspecto da eletrificação e o aspecto, né, do powertrain e o aspecto do autônomo, do carro autônomo. A gente pega grandes centros e cada um vai ter, assim, não vai ser uma única solução para um Brasil inteiro ou para o mundo todo. Eu realmente não acredito nisso. São soluções customizadas, né, para cada uma dos países ou de regiões. Mas o carro autônomo, ele vai passar por um processo ainda grande de tentativas e erros, eu diria, né, de aprimoramento, principalmente com relação à tecnologia, à inteligência artificial,
que tem embarcada nesse veículo, né, autônomo, e que vai ter que ser testado e muito. Em compensação, a rapidez e a velocidade que tem sido feito o desenvolvimento dessas tecnologias no mundo é gigantesco. Tem muita gente colocando muito dinheiro para poder fazer essa migração, ou entendendo que o autônomo também será uma forma de oferecer uma possibilidade de mobilidade para o cliente. Então, a questão do autônomo, sim, nós trabalhamos com autônomo, nós trabalhamos com eletrificação e trabalhamos com a conectividade, onde, na verdade, o carro acaba sendo uma extensão do teu trabalho ou extensão da tua casa. Se você está vendo um vídeo, você vai ver o vídeo do carro e o carro vai andar autônomo. Se você estiver jogando, você está jogando na sua casa, se você estiver trabalhando, você vai fazer a reunião dentro do seu próprio carro. Então, assim, essa liberdade para um futuro é o que realmente a gente acredita. Quanto disso vai ser e em que timing? Essa é a grande pergunta e o grande desafio. Desafio não só para a Nissan, na verdade, para a indústria automobilística como um todo. Porque muita gente tem tentado, gente fora da própria indústria automobilística hoje, mas a solução ainda ela é complicada, é uma solução complicada, e eu falo, ela é customizada por uma região por enquanto. Mas eu não vejo dúvida, não tenho dúvida com relação a esse futuro do carro autônomo, até porque, e isso vai ser um dos limitantes, por exemplo, no caso das vendas de veículos no futuro. Então o crescimento de carro no futuro vai ter uma limitante, que é, eu não vou deixar meu carro parado num estacionamento, ou um carro ficar parado em qualquer outro lugar. O carro tem que estar rodando. Então você precisa de menos carro, na verdade, e esse carro não está circulando mais. Lógico que aumentando a frequência vai aumentar o consumo, e em compensação você vai ter uma rotatividade maior da compra, da reposição desse veículo. Mas isso vai acontecer com certeza. E você acredita que essa é uma realidade que chega ao Brasil em algum momento? A gente teve no... Dadas as nossas limitações, assim, sim, em termos de a gente teve no CES 2018, 2019, esse ano não foi. E a gente teve com um grupo nosso, nós trouxemos aqui para o Brasil uma antropóloga que trabalha no nosso Tech Center lá na Califórnia. Essa antropóloga, na verdade, ela trabalha para a Nissan para falar para os cientistas como é que a relação humana, ou como o humano funciona. E como ele funciona como pedestre, como ele funciona como piloto, como driver, né? Ou como ele se comporta no dia a dia. Por que isso? Para que eles possam fazer e criar os algoritmos necessários para poder exatamente começar a fazer a relação da forma que a pessoa trabalha com uma inteligência artificial, ou pensa, né, como uma inteligência artificial. Você imagina um trânsito, e o trânsito do Brasil é infinitamente melhor do que vários lugares da Índia, que vários lugares da China, que vários outros lugares do mundo, né, Vietnã, que seja. E que você tem uma pessoa atrás do volante, só que você está ensinando um robô, uma inteligência artificial, para entender como você se comportaria num ambiente caótico como esse. Lógico, vai tomar muito mais tempo do que um lugar como o próprio Japão, onde você tem todas as ruas pintadas, com as faixas, com toda a sinalização, mas eventualmente isso vai acontecer. Melhoria não só do algoritmo, mas também dos sensores, das câmeras e de todos os radares que o carro vai estar embarcado para poder fazer essa definição. Mas essa tecnologia é meio futurista, meio difícil até de a gente pensar, mas vai vir. Queria perguntar sobre uma história que acabou envolvendo a Nissan nos últimos tempos, que é o caso Carlos Ghosn. Como isso tem afetado, se tem afetado de alguma forma aqui, como vocês têm acompanhado essa história, essa novela toda que se tornou isso daí. Você chegou a conhecer o Carlos Ghosn, né? Você já estava na Nissan, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre. O que eu posso falar para você é o seguinte, sim, eu conheci o seu Carlos, né? Já tive a oportunidade de estar com ele aqui. O importante aqui é o que, para nós, não teve impacto absolutamente nenhum. Nós trabalhamos aqui como empresa, como organização, muito baseado de como a operação do Japão, pelos guias da operação do Japão. Nós tivemos, na verdade, uma grande mudança nesse último ano dentro da própria Nissan, né? A gente entendendo aí que nos últimos, praticamente há 3 meses atrás, nós mudamos praticamente toda a direção da Nissan. Então nós temos um novo CEO, que é o Shida-san,
com muita experiência também no mercado, muita experiência no mercado automobilístico e também conhecendo China e fazendo outras atividades de compras e de aliança, então é uma pessoa com muita experiência. E nós temos um novo COO, que é um Chief Operating Officer, que também já trabalhou com a aliança, já trabalhou na Mitsubishi, era o Operating Officer da Mitsubishi antes de vir para a Nissan. Então, então, novo CFO, um novo CEO. Então, nós temos uma estrutura nova, toda a diretoria, né, todo o comitê executivo da Nissan é novo, recém-apontado a questão de 3 meses atrás. E com base nessa direção é o que nós estamos trabalhando. Então, para nós, na verdade, a gente tem trabalhado nesse caminho, né? Lógico, para nós é importante, a gente, lógico, tem acompanhado o que tem acontecido, mas para nós, para ser bem sincero, não é alguma coisa que tem impactado diretamente. Uma preocupação mundial nesses últimos dias tem sido a questão do coronavírus. E a gente sabe que a Nissan tem uma fábrica na região ali mais afetada. Diretamente não afeta a questão no Brasil, porque os produtos produzidos lá não vêm para cá. Mas eu queria saber como vocês estão monitorando isso. Você acha que de uma maneira mais na frente, isso pode afetar de alguma maneira não só a Nissan aqui no Brasil, mas o mercado automobilístico como um todo, já que várias das montadoras têm fábricas naquela região? O que as fábricas, eu acho que vai afetar o mercado chinês. Isso realmente, nós recentemente já anunciamos também que nós estaríamos fazendo um shutdown por um tempo por conta disso. Mas para mim ainda é uma coisa contida, né? Isso me remete também ao tempo que eu vivi lá. Nós tivemos o SAR na época, ou uma outra gripe viária também que pararam aos voos. Bom, quero dizer, para o mercado chinês pode ser que sim, que tenha algum tipo de impacto. Eu, sinceramente, não vejo hoje um impacto grande, a não ser toda essa movimentação de mercado, lógico, grandes exportadores para lá. Nós não temos grandes exportações, e nós não importamos muito deles, né? O que tem, na verdade, são alguns fornecedores que estão na região, que a gente tem olhado aí com mais cuidado. Isso aí uma nota interna também nossa dentro da corporação, evitando que se vá à China, só isso. Então não vejo com... Você viveu lá no momento do SARS, então? Vivi. E como que foi viver lá nesse momento? Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, porque pra gente aqui no Brasil é uma coisa que parece muito fora da nossa realidade, assim. Vou contar uma história, porque na verdade eu estava na Coreia e eu tinha ido para o Vietnã, com a minha família, o Vietnã, nós fomos para lá e logo estourou, e assim, sem saber, imagina só, fazendo passeio, rodando para lá. Quando eu voltei, todo mundo usando máscara, eu não estava entendendo absolutamente nada, eu não tinha nem olhado notícia, nada. Quando eu cheguei num domingo, só que eu estava sentindo um resfriado pesado, assim, forte, né? E eu falei assim, vou no médico, né? Mas eu vou ligar para o meu chefe. Falei assim, olha, eu acabei de voltar lá, estou com um resfriado muito forte e tal, eu vou chegar um pouco mais tarde. Falei assim, nem venha, ninguém queria que eu fosse trabalhar naquele dia, né? E aí o médico também, quando ele ficou assustado. Mas assim, é um momento, e eu acho que nós estamos tentando, como humanidade, né, trabalhar como a gente pode conter um negócio desse, para não virar um problema. Eu acho que tem uma solução aí que venha, lógico, né, de evitar grandes trânsitos para poder evitar qualquer disseminação mais perigosa. Qual?